Olá, bem-vindo à 10ª edição do Diário Esportivo, o programa da editoria de esportes do Diário do Grande ABC, em parceria com o DGABC TV. Nesta segunda-feira, 6 de junho de 2016, estamos aqui na presença do editor de esportes, Ângelo Verotti, do repórter Anderson Fattori. Tudo bem com vocês? Tudo bem, é um prazer estar participando de mais uma edição do Diário Esportivo. Final de semana bem movimentado, né? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Então vamos aos destaques do programa de hoje. Edinho é apresentado com festa no Água Santa. Mauaense goleia Atlético Mogi pela segundona do Campeonato Paulista. Circuito Popular de Corrida de Rua do Grande ABC começa em Ribeirão Pires. Olá, bem-vindo ao Diário Esportivo. Então, logo de bate-pronto, vamos começar falando a respeito do Água Santa, que apresentou na semana passada o técnico Edinho, técnico filho do Rei Pelé. Queria ouvir a opinião de vocês a respeito do Edinho, né? Contratação diferente do Água Santa, né? É diferente, é uma incógnita, né? Não se sabe o que vai acontecer. O que se pode apostar é que no trabalho dele na base do Santos, né? Aquela comissão técnica permanente. Vamos apostar nisso para ver se ele faz um bom trabalho, mas como treinador ele não acrescentou muito, não teve quase chance. Foi no Mogi Mirim, né? Foram 4 jogos, eu acho que... E logo depois acabou demitido. Então não dá para saber o que vai acontecer. Antes de chamar os comentários do Fattori, então em cima disso daí que o Ângelo falou, a respeito da passagem pelo Mogi Mirim, a comissão técnica permanente no Santos, vamos ouvir o que o Edinho falou na apresentação dele no Água Santa. A minha história no futebol não é apenas o Mogi Mirim, né? Ali foi uma passagem rápida, praticamente, né, sem expressão. Foi um aprendizado, foi uma experiência importante como profissional, mas não representa nada em relação à minha carreira. Eu tenho 26 anos como profissional de futebol, desde 1990, né? Eu sou atleta, há 8 anos já integro a comissão permanente do Santos, trabalhando com os maiores profissionais da atualidade, né, no futebol brasileiro. Então é isso que eu trago para o Água Santa e aqui nós temos assim uma meta muito clara, que é tornar o clube um dos principais clubes do futebol brasileiro. Claro que é o filho do Pelé, tem toda essa euforia, mas aqui tem um profissional e o Água Santa está contratando um profissional, não um projeto de marketing, mas sim um profissional que vai realmente nortear, guiar o clube para o caminho do sucesso. Bom, tá aí o Edinho. Fattori, o que você acha? É uma novidade, né? A gente sempre fala que precisa ter nomes novos no futebol, mas como o Ângelo falou, o Edinho até agora pouca gente conheceu do trabalho dele como treinador. O Santos é uma referência o trabalho da base, mas não só pelo Edinho, por todos os profissionais que compõem o projeto, né? Vamos ver como que ele vai sair no Água Santa. Como eu disse anteriormente, meu único receio é que os problemas extracampo possam influenciar, né, no dia a dia dele, no cotidiano. A gente sabe que o Edinho tem respondido a alguns processos judiciais, enfim, temo que isso possa atrapalhar. Mas como profissional a gente vai ter que esperar para avaliar como está sendo o trabalho dele junto com os jogadores, mas é uma novidade, pelo menos é um nome diferente aí, e vamos torcer para que o Água Santa tenha dado um tiro certo aí e tenha conseguido um treinador bom, né? O Água, que estrearia no dia 10 na Copa Paulista, pode ser que tenha algum tipo de mudança na tabela desse grupo, porque o Santo André não vai mais disputar a Copa Paulista, né? O Ramalhão, a semana passada, abriu mão da disputa da competição. Fattori, o que você pode dizer a respeito disso? O Santo André que desistiu da participação. O Santo André colocou na ponta do lápis para fazer as contas direitinho e quanto que custaria disputar a Copa Paulista e quanto custaria não disputá-la, e achou por bem não disputá-la. Eles explicaram que a decisão de disputá-la foi feita antes das finais da Série A2. E depois, com o título, com acesso consequentemente, né, depois do título, o Santo André, os jogadores ficaram muito valorizados e todos receberam proposta para deixar o clube, né? Tanto os da base quanto os outros que já tinham um contrato terminando. E diante disso, a diretoria entendeu que é mais fácil você dispensar esses jogadores agora, emprestá-los até o final do ano para outros clubes, eles voltando mais experiente, mais rodado, porque vão jogar Série D, Série B, Série C, enfim, e voltando em janeiro, dezembro, janeiro aí para mais experientes, do que você disputar um campeonato que, infelizmente, só traz receita, só traz despesas para o clube, né? A gente sabe que a situação financeira do Santo André não é boa, e acho que diante de tudo isso, eu sei que para o torcedor é muito ruim ver o time mais 6, 7 meses aí fora dos gramados. Só que eu acho que foi uma decisão estratégica da diretoria, da qual eu compartilho. Eu acho que a Copa Paulista tem que disputar mesmo quem tem um elenco grande e com contratos longos, como é o caso do São Caetano. O São Caetano que anunciou na semana passada 2 contratações, né? O Adriano Paulista e o Alisson Pikachu. Ângelo, você acha que o São Caetano está no caminho certo, mais uma vez, nas mãos do Luiz Carlos Martins? O Luiz Carlos Martins, a gente sabe que é um profissional competentíssimo, né? É o rei do acesso ali ao lado do Luiz Carlos Ferreira. Eu acho que até por causa da desistência do Santo André, do São Bernardo não participar, o São Caetano entra com forte candidato, até com obrigação de título, eu acho que o São Caetano entra.
E eu acho que o São Caetano vai ter condição de chegar lá, entendeu? É um time que tem trabalhado bem, tem batido na trave na fase decisiva ali, está faltando aquele negocinho no final para conseguir os acessos que ele está buscando. E eu acho que ele vem forte dessa vez, sim. O São Bernardo, que o Ângelo citou, que realmente abriu mão da disputa da Copa Paulista. São Bernardo que anunciou 3 empréstimos de jogadores. O Alisson foi para o Palmeiras, o Paulo Marcelo para o Sampaio Correia e o Daniel Pereira foi para o Bragantino. E, Fattori, só voltando um pouquinho no Santo André, o Santo André firmou contrato com alguns jogadores já para o ano que vem, né? Alguns jogadores que foram disputar outras competições vão voltar e, só acrescentando uma coisa, o Guilherme Garret, se não me engano, acertou com o São Bento, né? Isso. Então, quais foram os jogadores que acertaram para retornar? O Santo André tem 7 ou 8 jogadores que são da base e que têm contratos mais longos. Esse entra no caso do Garret, que foi emprestado para o São Bento, e o Dudu deve ser emprestado nos próximos dias aí, o Paulo Jean também tem proposta, enfim. Fora esses, o Santo André acertou com 6 jogadores que tinham contrato só até o final da Série A2, e esses jogadores já renovaram para voltar no Paulistão, que são os goleiros Diego, que jogou só o comecinho e depois se machucou, e o Zé Carlos, os 2 goleiros, os 2 zagueiros, o Samuel e o Diogo, e os 2 volantes, que é o Thiago Ulisses e o Diogo Orlando. Esses 6 não tinham contrato, eles assinaram um pré-contrato, não é certeza que eles voltam, eles têm toda a liberdade para rescindir esse pré-contrato desde que paguem ali as cláusulas, e assim como o Santo André também pode não querê-los no ano que vem, enfim, é um pré-contrato, mas numa situação natural eles voltam em dezembro, janeiro aí para iniciar o planejamento paulistão, né? Legal, Ramalhão que terá que desembolsar R$50 mil pela desistência da Copa Paulista. E agora vamos falar também dos outros clubes aqui da região, o Esporte Clube São Bernardo, Mauaense e CAD, que jogaram nesse fim de semana pelo Paulistão da 2ª Divisão. Só o Mauaense se deu bem, né? O Mauaense venceu o Atlético Mogi por 6-2, um campo péssimo no Pedro Benedetti, um sábado de muita chuva por lá, ainda que conseguiu levar o jogo, né, com gols muito rápidos, 6-2 para o Mauaense que está na 3ª posição do grupo 4, enfim, o Mauaense parece que está num caminho certo para a classificação, né? Na verdade, os 3 times estão bem colocados, né? O Mauaense vem numa sequência boa, teve alguns tropeços aí no meio do caminho, só que 6-2, apesar do adversário não ser um adversário tão poderoso, mas você jogar em casa, você tem que fazer o placar, né? E aí é uma vitória que enche de moral o time. O Mauaense está em 3º do seu grupo, né? E ratifica ali essa condição de ficar entre os 4. Tá logo à frente do EC, né, do EC São Bernardo. Exatamente, o EC que foi a Guarulhos, perdeu do time da casa por 3-2 e mais uma falha do goleiro. Dessa vez não foi o mesmo que falhou contra a Portuguesa Santista, dessa vez foi o Thiago que falhou, uma cobrança de falta, a bola quicou na frente dele e ele não conseguiu encaixar, foi um lance bem estranho, inclusive você pode acompanhar aí no vídeo, a falha do goleiro Thiago. Ângelo, o que você acha do Esporte Clube São Bernardo? Tá no caminho certo? Ele tá no caminho certo, tá conseguindo, ainda bem que mesmo com a derrota tá conseguindo se manter na 4ª colocação, na zona de classificação, né, que isso aí é o mais importante agora nessa fase do campeonato. E esses erros pontuais é ir acertando com o tempo, né? Falhas acontecem e não tem jeito, né, cara? E o CAD que perdeu pela primeira vez na segundona, perdeu para o Taboão da Serra por 5-3 lá em Taboão da Serra, mas mesmo assim continua na primeira colocação do grupo 3 e bem encaminhada a classificação do Imperador. Falando um pouquinho agora do Campeonato Brasileiro, que teve a 6ª rodada neste fim de semana, com vitórias dos 4 grandes clubes paulistas, começando com a vitória do Corinthians, Anderson e Ângelo. Queria que vocês falassem do 2-1 do Corinthians, né, para cima do Coritiba, aquela vitória à la Corinthians. A vitória à la Corinthians, a vitória no sufoco, né? Eu honestamente não acreditava que o Corinthians fosse conseguir nem empatar o jogo diante das circunstâncias da partida, mas acabou conseguindo um gol aos 44, outro aos 49, já está na primeira colocação, e eu acho que eu espero só para graça do campeonato que o Corinthians não cabe abrindo muita vantagem, que o campeonato continue parelho, nós estamos no começo do campeonato ainda, e que eu acho que vai ter muita mudança ainda, mas o Corinthians já começou a mostrar aquela gana que ele mostrou no ano passado, entendeu? Que eu digo, na campanha para o título. Eu espero, para graça do campeonato, que continue equilibrado, entendeu? A gente, por mais de uma vez aqui, já citou a respeito do Corinthians não ter elenco, mesmo assim, até com o gol do André, né, que muito contestado pela torcida, chegou ao empate, depois virou com o Wendel. Você acha que é mais ou menos isso que o Ângelo falou? O Corinthians tem no diferencial essa gana que muito tem do Tite nessa gana do Corinthians? O Tite é muito importante nesse time do Corinthians, né? A gente sabe que tem algumas limitações, alguns jogadores que entram não conseguem corresponder. O Marlone, por exemplo, substituiu o Giovanni Augusto, fez um primeiro tempo muito abaixo. Só que assim, tem algumas peças ali que são muito importantes. O André
Óbvio, ele perde muito gol, enfim, mas o André ele sabe jogar. Eu acho que o André sabe jogar. O problema dele é mais motivacional, mais ele querer do que saber. Mas não é técnico o problema dele. E ele entrou com... Pô, ele se jogou na bola, fez o gol de empate ali, aí inflamou na arena, o Curitiba sentiu. E vale destacar também o que o Tite fez, né? Ele tirou o zagueiro para colocar o André, o Pedro Henrique, né, que estreou, para colocar o André. Foi até... não é comum o Tite se arriscar dessa forma, principalmente na arena, né? Mas ele... foi importante as alterações que ele fez ali no finalzinho do jogo para jogar o Corinthians para cima do Curitiba. Bom, outro que se deu bem foi o Palmeiras, né? O Palmeiras que foi a Brasília, venceu o Flamengo por 2-1, gols do Gabriel Jesus e do Jean. O que vocês acharam da vitória do Palmeiras, que até certo momento parecia que ia empatar o jogo, né? O Palmeiras também. O Palmeiras fez um jogo heróico contra o Grêmio já na quinta-feira, né? E ontem também começou, fez o gol com o Gabriel Jesus, tomou um empate e conseguiu no final marcar o gol da vitória, né? Até acho até que o Gabriel Jesus merecia aquele gol também, né? Foi pena que o zagueiro fez uma defesaça maravilhosa, né? Foi melhor que o goleiro durante a partida. Mas o Palmeiras é aquele negócio que eu falei da outra vez. Ele vai se acertando, ele vai ali, faz 2 joguinhos bons, aí depois ele dá uma tropeçada. Vamos ver se o Tucuca consegue acertar isso daí pro time embalar de vez, né? Que no Corinthians chegou a 4ª vitória seguida. E o Palmeiras tem time, tem potencial para isso, tem elenco para isso, até para conseguir uma sequência boa. Então acho que tem um clássico agora que não tem como você vai apostar no Corinthians ou no Palmeiras, não dá para saber, não tem previsão para nada. Mas se o Palmeiras conseguir uma vitória no clássico, mais ainda, acho que o Palmeiras tem chance de embalar mesmo também, entendeu? O grande problema do Palmeiras é essa oscilação, né? Faz um jogo excelente, daqui a pouco, acho que é nisso que o Cuca tem que trabalhar, tem que corrigir. Isso na verdade é difícil de você, né? Talvez seja mais emocional do que corrigir ali posicionamento, porque o Palmeiras joga bem, jogadores, um conjunto vai bem, no outro jogo, falhas individuais, enfim, acaba tropeçando. Mas o Palmeiras eu continuo achando que é um dos favoritos ao título, pelo elenco que tem. O Palmeiras é uma vitória expressiva de um Flamengo que vinha bem no campeonato, estava em quarto, né, antes de começar a rodada. Exatamente, o Palmeiras que com resultado ingressou no G4 justamente no lugar do Flamengo. Outro paulista que venceu foi o Santos, fez a lição de casa contra o Botafogo, a segunda casa do Peixe, né, no Pacaembu, fez 3-0 incontestável no Botafogo, com direito o Botafogo perdeu o pênalti e tudo mais. O Santos que todo mundo diz, não tem elenco, mas conseguiu se virar, né? Na verdade o Santos a gente sempre fala que é uma surpresa, né? Como aparecem jogadores no Santos. E o Vitor Bueno parece ser um desses, né? Um jogador que não é do Santos, ele é de Ribeirão Preto, né? E ele veio para o Santos, é garoto ainda e tá chamando a responsabilidade, fez um golaço contra o Botafogo, um gol de quem sabe mesmo, abriu o caminho para a vitória. E não só o gol, ele jogou muito bem, acompanhei boa parte do jogo, ele comandou o meio de campo, é muito difícil substituir o Lucas Lima, pelo que o Lucas Lima é hoje. Só que o Santos parece que brotam jogadores, né? A gente disse que se não contratar é um time que vai brigar para não cair, a não ser, a gente tinha até dito isso, que surgisse alguém ali da base, né? E é algo que acontece sempre no Santos. Quando o negócio aperta, surge um outro ali para levantar o time. Né? E há de destacar ainda os desfalques do Santos, né? Tá sem Gabriel, tá sem Lucas Lima, sem Ricardo Oliveira, são seus principais nomes, né? E tá conseguindo manter. É claro que o adversário também não exige muito, né? O Botafogo acabou de parar na lanterna do campeonato depois dessa derrota. Tem muito campeonato pela frente, é claro, não dá para você apostar em nada, fazer muito palpite, mas dessa maneira que o Botafogo está indo, já vai voltar para a segunda divisão de novo, né? Vai ser igual o Vasco, sobe, desce. Eu vejo dessa maneira já, mas o Santos está indo muito bem. Outro que está brigando com o Botafogo lá na parte de baixo da tabela é o Cruzeiro, que perdeu em casa do São Paulo ontem por 1-0. Um gol do Ítalo, né? O gol do Ítalo que foi destaque no Grêmio Audax e agora parece que já começou com o pé direito no São Paulo, né, Fattori? O que você pode dizer a respeito dessa vitória lá no Mineirão? Foi uma vitória muito importante para o São Paulo, que também está muito desfalcado, assim como o Santos. Só que ao contrário do Santos, São Paulo tem conseguido mostrar serviço, né? Mesmo com 5, 6, 7 jogadores fora, alguns poupados, outros nas seleções, o São Paulo tem conseguido alguns resultados expressivos. O Cruzeiro é uma incógnita, né? O Cruzeiro, para mim, é uma surpresa, porque o time tecnicamente é muito bom. Trouxe um técnico reconhecido, um português, né? Enfim, e não engrena. Então, o que está acontecendo no Cruzeiro? Parece que é aquele típico time que você monta bons jogadores individuais, só que não consegue encaixar, né? E o Cruzeiro que não abre o olho. Há dois anos, né? Tinha acabado de ser bicampeão brasileiro e um rebaixamento agora seria muito complicado para o Cruzeiro suportar
né? E tá lá embaixo na tabela, e não só a posição, mas não tá jogando bem, né? Isso que mais incomoda. Quando o time perde jogando bem, sabe que as coisas vão clarear. Agora, quando tá jogando mal, que é o problema, né? E no São Paulo, com o Ítalo chegando, como você falou do Audax, o Baús ele conseguiu resgatar aquele espírito coletivo do São Paulo, tem grandes nomes individuais também, e o São Paulo está mostrando isso daí, tanto que está na semifinal da Libertadores, né? O único brasileiro que conseguiu chegar, e vai dar muito trabalho esse São Paulo nesse brasileiro também, eu acredito, viu? Com os treinador, com os jogadores individuais que tem, e o espírito de grupo também. São Paulo vai dar trabalho nesse campeonato. Isso aí, o São Paulo que chegou à 6ª colocação, você está aí vendo a classificação do Campeonato Brasileiro após mais essa rodada, com Corinthians em primeiro, Grêmio em segundo, Inter em terceiro, Palmeiras em quarto, e enfim, já está se desenhando ali quem vai brigar pelas primeiras colocações. Acho que esses 4 do G4, mais o São Paulo se acertando, o Atlético Mineiro, se começar a reagir, pode ser um time que vai brigar também lá na parte de cima, então é isso daí. Vamos falar agora um pouquinho também de Copa América. O Brasil jogou no sábado contra o Equador, um empate sofrível em 0-0, que na verdade era para ter sido 1-0 para o Equador. O Equador teve um gol mal anulado do Bolanhos, atacante do Grêmio. Você está vendo aí o lance, o goleiro Alisson numa falha terrível, ainda bem para a seleção brasileira que a arbitragem anulou o gol. O que vocês podem dizer desse jogo bizonho da seleção? A seleção brasileira está oscilando muito, ela ganhou alguns jogos, alguns amistosos, né? E todo mundo já começou a falar, olha, o Dunga conseguiu fazer, está tentando recuperar aquele brilho da seleção, né? Mas o que eu vi no sábado, pelo menos, é um time que aparentemente não tem padrão tático, o meio-campo faz muito pouco, constrói muito pouco. Olha, é um time de dar medo, para falar a verdade. Comparando, estava assistindo ontem, estava conversando com você, agora nos bastidores, assistindo o jogo do México-Uruguai ontem. Eu que se a seleção brasileira pegar um daqueles times no caminho, aí vai ter muito trabalho para chegar. E vamos torcer, né? Manter aquele espírito de muita confiança, mas tá complicado o negócio para a seleção aí. Quais mudanças você faria, Fattori, para essa seleção engrenar? Eu acho que não são nem mudanças, né? O grande problema, a gente tinha até falado isso depois do amistoso com o Panamá. Eu acho que o problema do Brasil é que ele não tem um padrão tático. Ninguém sabe como o Brasil vai jogar. Ninguém sabe quais são os jogadores que vão cair pelas pontas, pelo meio. Me parece que é uma bagunça total. Do meio para frente, o Brasil é um time totalmente desordenado. O Jonas sai, o Elias daqui a pouco entra como centroavante, sabe? Jogadores acabam se revezando posições ali, e isso, ao invés de confundir os adversários, acaba confundindo o próprio sistema que o Dunga tentou. Eu acho que, além de mudar jogadores, eu acho que não tem que mudar, justamente ao contrário. Tem que manter um time, manter uma base, e ali os jogadores começar a se entrosar, tentar entre eles, só que assim, manter um padrão tático. Como que vai ser o jogo do Brasil? Vamos jogar pelas pontas, vamos jogar aberto, vamos ter o Jonas como referência dentro da área, fazer o pivô. Tem que definir primeiro como que o Brasil deseja jogar. Não como tá hoje em dia, né? O Brasil parece uma pelada. Escolheram lá 11, botam lá os 11 para jogar e vamos ver o que dá. E não é assim, né? A seleção brasileira tem que botar mais respeito. A camisa pesa muito, a gente sabe que lá fora, principalmente aqui, né? O Brasil é muito respeitado, só que tá perdendo esse respeito aos poucos, né? E a seleção que volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Haiti que perdeu do Peru na primeira rodada, pode ser um jogo ilusório, né, Ângelo? Uma goleada em cima do Haiti pode ser extremamente ilusória. Pode ser ilusório, mas o meu medo mesmo é que o Brasil não consiga nem golear o Haiti. É aí que está o negócio. Você vai pensar assim, o Brasil é totalmente favorito, é claro que é. O Brasil vai golear 6-0, 7-0. Mas o meu medo é que o Brasil consiga ganhar ali por 2-0, um placar sofrível ainda e num sufoco. E é uma coisa que eu estou prevendo até, para falar a verdade. Eu não estou apostando numa goleada, não. Eu estou apostando num joguinho difícil ali, um joguinho complicado, e que o Brasil vai conseguir um placarzinho. Vamos ver como é que vai ser, né? É isso aí. Bom, e agora saindo um pouco dos campos, partindo para as pistas, nesse final de semana a gente teve a etapa de Santa Cruz do Sul, da Stock Car, com vitória do Felipe Fraga na primeira corrida. O Max Wilson venceu a segunda prova e o Felipe alcançou a liderança da competição com 86 pontos, ultrapassando o companheiro dele, o Marcos Gomes, com 79. Angelão, o Felipe Fraga é um jovem piloto, é uma aposta do automobilismo brasileiro, tem um grande apoio do Cacá Bueno, ele é concorrente nas pistas, mas ao mesmo tempo é um grande parceiro fora delas. É um jovem, né? É um grande nome já que pinta no automobilismo brasileiro, né? Eu lembro que na minha última participação no programa você falou do Marcos Gomes, ele está encaminhando até o título da Stock Car. Eu acho que tem muita coisa pela frente ainda, tem outros bons nomes que podem pintar ainda nesse celeiro do automobilismo brasileiro, né?
Mas é um grande nome com certeza. Com o apoio ainda do Kaká vai melhorar ainda, né, cara? Sem dúvida. E a gente teve também nesse fim de semana, agora saindo das pistas, indo para as ruas, a gente teve a abertura do 4º Circuito Popular de Corrida de Rua do Grande ABC, pelas ruas de Ribeirão Pires, que apesar do tempo feio, do frio, da chuva antes da prova e depois da prova, o pessoal foi às ruas, participou, o Éder Domingues foi campeão da prova masculina, a Maria Cristina Richter, bicampeã do circuito, já começou com o pé direito. O que você pode dizer do circuito, Fattori, que começou em Ribeirão Pires? Primeiro parabenizar todos que foram, porque realmente nós fomos, né? E sabemos como foi duro levantar num domingo chuvoso, frio, para fazer essa prova de rua, né? Mas foi bem legal. Quando chegar, é difícil, a corrida de rua, quando você chega no local, até ir lá você fala, pô, o que eu tô fazendo, né? Mas quando você chega lá é bacana, né? Você vê as pessoas tentando superar seus próprios limites, cada um ali com uma meta na prova, fora aqueles que correm mesmo para ganhar a prova. E foi bem bacana. Ribeirão Pires, como sempre, abraçou o circuito, sediou a abertura de uma forma bem legal, como sempre foi feito lá. E em breve, agora dia 26, já tem Rio Grande da Serra, né? Rio Grande da Serra, que é uma outra prova diferente. Uma prova que envolve ali trechos praticamente em terra batida, em meio, né, um pouco mais dentro da natureza mesmo, com outros trechos mais urbanos. É uma das provas que as pessoas mais gostam de fazer em Rio Grande da Serra, né? E as inscrições estão abertas. Para quem quiser participar, já dá para entrar a partir de hoje no site do diário, dgbc.com.br. Lá tem todas as informações, ou quem preferir ir direto ao link da inscrição, tem a ativo.com. E tem o parreiraship.com.br, lá também dá para se inscrever. Lembrando que agora só é possível comprar a inscrição avulsa para a prova de Rio Grande da Serra, que custa R$60. É isso aí. E para encerrar, fazer uma homenagem, né? Neste fim de semana a gente perdeu uma das grandes lendas do esporte mundial. O Muhammad Ali morreu nos Estados Unidos aos 74 anos e acho que é válido uma homenagem a uma lenda, aliás, não é só do esporte, eu acho que é socialmente, culturalmente, politicamente, um cara que tem uma representatividade muito grande, né, Ângelo? Ele é a lenda do boxe, como você disse. Para mim, tudo que eu li, tudo que eu acompanhei, foi o maior boxeador que eu vi em ação, até mais que Tyson, que Joe Frazier, quer dizer. Então é uma pena, né? É uma pena, lastimável, mas ele está com o nome dele gravado na história do boxe mundial, né? O que você pode dizer a respeito, Fattori? Acho que o esporte em geral, o mundo perdeu uma personalidade ímpar, né? Eles são como poucos que certamente a gente está falando hoje aqui em 2016 dele e vai ser falado nos próximos 100 anos, seguramente, assim como Ayrton Senna e outros aí que ainda estão conosco, mas aquelas personalidades que marcam seu nome de uma forma no esporte, não só no boxe, mas no esporte como geral e como pessoa também, né? E realmente é uma perda muito grande, mas faz parte agora que ele seja lembrado e para sempre por tudo que ele fez, né? É isso aí. Bom, então a gente fica por aqui. Obrigado a todos que nos acompanharam. Peço sugestões, críticas, qualquer coisa. Entre em contato com a gente pelo diarioesportivo@dgbc.com.br, também pelas redes sociais, no Instagram @esportesdgbc. E é isso aí. Agradeço a todos. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Fattori. Prazer mais uma vez estar participando. Bem legal. E vamos acompanhar durante essa semana aí. Tem muita coisa para acontecer, né? E o Diário vai estar em cima aqui dos clubes da região, e também a Seleção Brasileira, Campeonato Brasileiro, tem bastante coisa essa semana. É isso aí. Bom, a gente fica por aqui, segunda-feira que vem a gente está de volta com mais informação, a gente agradece a todos. Um abraço.